vou espelhar os slides de vocês só um momento. Estão conseguindo ver os slides, gente? Sim ou não? Sim, professor, tá aparecendo. Normal. Perfeito. Então, olhem só, gente. Antes da gente começar esse nosso slide, só para passar uma informação para vocês. Esse aqui é a nossa última aula, nosso último slide antes da primeira avaliação de vocês, tá? Então, hoje é dia 30 de agosto, vamos ter essa aula. Semana que vem é dia 6 de setembro. Eu falei com a professora Elisângela, provavelmente vão enforcar segunda-feira, porque 7 é feriado, tá? Então, no dia 13, que é a outra segunda-feira, nós vamos fazer a nossa segunda atividade. Dia 20 a revisão e dia 27 a prova, tá? Então, nós temos um conteúdo hoje que é apenas uma abordagem de um assunto que envolve, por exemplo, a educação em saúde, que é a nossa perspectiva de SUS, tá? É a nossa perspectiva de saúde pública, envolvendo, logicamente, que é a relação do surgimento da educação em saúde. Então, nosso conteúdo de prova vai ser o conteúdo de educação em saúde propriamente dito, o slide introdutório que falava sobre o contexto histórico de educação em saúde, de prevenção, e o nosso slide de hoje, tá? Sendo que o nosso slide de hoje ele é um slide apenas de apoio, né? Não necessariamente é um slide de conhecimento direto, de base direta para a prova. Mas é importante a gente estudar porque muitas coisas se correlacionam a esse slide, tá? Lembrando que as aulas anteriores elas já estão na plataforma e provavelmente amanhã, hoje talvez, a aula de hoje já esteja também na plataforma, tá? É importante a gente falar sobre esse contexto da atenção primária, principalmente envolvendo o SUS, porque a educação em saúde ela foi pensada e foi, vamos dizer assim, institucionalizada no Brasil a partir do surgimento do nosso Sistema Único de Saúde. Então, antes desse processo, nós tínhamos uma massificação do cuidado que nós conhecemos como cuidado hospitalar. Isso significa dizer que as ações de prevenção, né, as ações preventivas, elas eram muito limitadas, né? Então nós tínhamos ainda um ambiente de cuidado, de saúde pública que pouco se importava com a parte preventiva. Mas vamos continuar aqui. Olhem só, a atenção primária em saúde, junto ao SUS, eles têm em média uns 40 anos mais ou menos, né? Desde a estruturação do seu pensamento até hoje. Será que é correto a gente falar que o processo de educação em saúde tem 40 anos? Não. O processo de educação em saúde, ele é antigo, né? Levando em consideração o tempo de hoje de dinamismo da saúde. Porém, esse processo só foi, de alguma forma, mais concretizado, mais valorizado nos últimos anos para cá, tá? Quando o SUS ele surgiu, ele deu origem a vários pensamentos relacionados aos padrões de atendimento em saúde. Por exemplo, ele criou a Política Nacional de Saúde da Mulher, de Saúde da Criança, e criou principalmente a Estratégia Saúde da Família e os estabelecimentos de atenção básica. E por que é importante, bom dia, a gente falar de Programa Saúde da Família e Estratégia Saúde da Família? Que foi nesse contexto, né, que nós tivemos a maior valorização existente até hoje, levando em consideração a educação em saúde. Estratégia Saúde da Família não foi construído para ser um meio de intervenção, tá? Então a Estratégia Saúde da Família ela foi criada para ser um meio preventivo, né? Então lá a gente quer realizar o processo educativo, evitando que as pessoas adoeçam,
né, e ocupem os leitos dos hospitais. É necessário a gente entender também que dentro desse processo de criação do SUS e da nossa perspectiva de educação e saúde, é muito importante a gente avaliar esse processo ao longo dos anos, né? Principalmente dos últimos 30 a 20 anos, mais ou menos. A gente já sabe que a educação em saúde é um método de mudança de vida das pessoas. Nós já sabemos que a educação em saúde, ela surgiu com os desafios que nós temos envolvendo a atenção básica, envolvendo a próprio significado do SUS. Mas, gente, existe um problema muito importante. Isso daí vocês não podem esquecer para a prova de vocês, não podem esquecer para a vida profissional de vocês, que é o seguinte: não é interessante apenas existir a palavra educação em saúde. Isso politicamente já existe. O que é necessário é ter profissionais capacitados para que possa tornar esse processo real, presente e produtivo, tá? Então, não existe educação em saúde se ela não for realizada corretamente. E por que a gente fala de realizado corretamente? Porque a maioria das pessoas ainda, né, realiza a educação em saúde de uma forma muito irregular. Como eu disse para vocês naquele exemplo, né, a professora chega, às vezes manda você realizar um folder, fazer uma palestra, e aí vocês chegam lá com cartaz na mão e muitas vezes o profissional nem, ou desculpa, a população nem se percebe, né? Nem se preocupa diretamente com aquele processo e aquilo se torna inteiramente improdutivo, tá? Quando a gente olha aqui nessa parte escrito discussão, nós temos assim: são necessárias propostas para fortalecer a estratégia de saúde da família com vistas à universalização, integralidade e equidade do SUS. Se a gente pegasse essas três palavras, que significam o acesso universal, que significa, por exemplo, o atendimento integral à saúde, igualitário, como é que a gente poderia relacionar isso à informação, ao processo educativo? É bem simples. Se a gente pensar na universalização, significa dizer que todos os indivíduos eles são passíveis de participar do processo educativo. Eu posso fazer educação em saúde com uma criança de 3 anos? Posso. Posso fazer educação em saúde com um idoso de 80 anos? Posso. Eu posso fazer educação em saúde com uma pessoa que está acamada, perdeu o movimento das pernas? Posso, né? Claro, eu só não vou conseguir esse processo com quem tiver sedado, em coma, coisas do tipo. Mas qualquer público, ele é possível de transformação através da informação, tá? Olha, hein, a gente discutindo sobre isso, ontem passou no Fantástico a respeito lá do Talibã que invadiu o Afeganistão, um atentado terrorista, tudo bem. E aí as pessoas estão muito em cima do Biden, né? Nos Estados Unidos estão dizendo que os Estados Unidos saiu de uma forma muito rápida, sem negociação. Isso fez com que o Talibã invadisse imediatamente o Afeganistão. Em uma das entrevistas do Biden na CNN, ele usou uma expressão muito interessante que ele falou o seguinte, ó: o Talibã existe há décadas, tentando de alguma forma ter o núcleo central do governo do Afeganistão. Nós, há anos, tentamos negociar com eles as coisas mais possíveis, né? Antes do Biden, o Trump tentou negociar os próprios terroristas, né? Ou os próprios membros do Talibã em troca da liberdade do Afeganistão. E aí, o que é importante dizer? Quando ele foi dar essa entrevista, ele falou assim: é um critério cultural e educativo, ele usa essa palavra, do grupo Talibã, a repressão, o processo violento, entre outros. Ele quis dizer que esse grupo, desde a sua formação, as próprias crianças que fizeram parte, entre outros, eles foram induzidos culturalmente, educacionalmente, a lidarem dentro daquela perspectiva do grupo.
E isso nos mostra como o processo educativo cultural ele é extremamente forte, né? Como é que as pessoas vivem, né? A gente olha aqui e fala, gente, como é que as pessoas suportam viver daquela forma? Mulheres, crianças, entre outros. Foi um condicionamento cultural para a vida. Isso significa dizer que é possível a gente adaptar o indivíduo a várias perspectivas de segurança. O problema é que às vezes ele é muito imutável. É muito difícil modificar o hábito das pessoas dentro dessa perspectiva. Tá? Outra coisa importante é que nós temos aqui o seguinte. Só um minuto. Só ver se tem alguém botando alguma coisa aqui no chat. Não. Então, olhem só. Quando nós falamos de política, de cultura e de saúde, ali tem uma frase que é assim, olha, a educação é importante para promover a qualidade da estratégia de saúde e família, da atenção primária e da atenção básica. Nós estamos vivendo hoje um trâmite, uma discussão cultural e educacional que envolve muito a vacina, por exemplo, do coronavírus. Vocês já tomaram vacina? Tomaste 2 doses? Já só uma? Já uma? Tomou? Uma ou 2? Uma? Pois é. Aí levantou-se uma discussão agora sobre a questão da terceira dose da vacina, que vai ter, né? Vai começar tudo de novo, vem idosos, outros grupos, aí vem todo mundo de novo para tomar a terceira dose. E aí começou a passar na televisão que alguns estados, estabelecimentos, o próprio governo federal, de alguma forma, que agora às vezes para você entrar num bar, entrar num restaurante, entrar em determinado local, vai ser obrigatória a apresentação da comprovação vacinal, né? E aí eu pergunto para vocês, será que isso é correto ou não? Será que a gente pode exigir das pessoas que elas tomem a vacina e que elas só possam frequentar com a comprovação vacinal? Isso daí nos faz pensar o seguinte, algumas pessoas na época falaram assim, isso daí é de novo a revolta da vacina, isso é absurdo, isso é autoritarismo. Mas a verdade é que nós temos que entender que na área da saúde, quando nós falamos de algo que é de interesse ao grupo social, esse critério ele precisa ser obrigatório. Quando nós estamos falando de critério individual, isso não é uma obrigatoriedade, né? Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: por que o uso do cinto de segurança ele é obrigatório? Já que isso significa, entre aspas, só a vida do motorista. Ele assume o risco sobre o que ele quer fazer, né? Se ele quer dirigir sem cinto, ele deveria assumir sua responsabilidade e não ser multado por isso. Mas existem estudos que mostram que a falta do uso do cinto pode interferir na forma com que ele conduz o carro. E aí ele oferece risco a outras pessoas, né? Então entendam, toda vez que a gente fala de um problema de saúde, que ele pode tomar proporções coletivas, existe uma obrigatoriedade no processo. E aí a gente tem que entender o seguinte, se o processo de adoecimento e de prevenção, ele envolve também a prevenção, então o processo de educação e saúde ele pode ser considerado obrigatório. Não esqueçam disso. Educação e saúde tem que ser considerado obrigatório para a gente mudar a nossa percepção em saúde, para a gente mudar essa realidade que nos envolve, que não envolve só o Covid-19, mas envolve outros processos de adoecimento, envolve várias outras coisas, tá? Bom, vamos falar um pouco sobre esse contexto histórico rápido, só para a gente saber o que foi que aconteceu, né? Na época da ditadura militar, um pouco antes dessa revolução que gerou a formação do SUS, o nosso sistema de saúde ele não era um direito de todos, né? Basicamente, apenas as pessoas que trabalhavam e, de alguma forma, contribuíam para a Previdência, elas tinham acesso ao serviço de saúde, muitas vezes até mesmo de baixa qualidade ou até de qualidade boa, mas só tinha dessa forma.
E aí, beleza. Era muito complicado a gente pensar, então, como é que as outras pessoas se cuidavam no processo de adoecimento. Não tinham acesso a esses serviços básicos, muitas vezes. Dependiam de profissionais particulares, às vezes, de cultura, né, de tratamento de doença. E quando o SUS veio, o SUS integrou, na verdade, uma frase muito interessante, que ele disse que a saúde é um dever de todos e direito do Estado. Significa dizer que o Estado, que é o governo federal, ele tem a obrigação de cuidar do indivíduo em qualquer processo de adoecimento, em qualquer nível de atenção, básico, atenção primária, secundária e terciária. Isso no início, tudo bem, era muito prático. Por quê? Porque o Estado em si criava um hospital, uma unidade, e levava-se em consideração que isso, por mais que fosse dificultoso, era mais prático. Com o tempo, surgiu, por exemplo, os tratamentos específicos do câncer, de algumas doenças crônico-degenerativas. E aí, sabe o que aconteceu? O Estado começou a pagar milhões e milhões e bilhões em tratamento de doentes. Hoje você tem crianças que fazem tratamento por causa de intolerância alimentar, que usam remédios de 5 milhões de reais. A família não tem condições de pagar isso. Eles chamam o governo demora, o que é que a população faz? Aciona o Ministério Público e o Ministério Público determina o pagamento do tratamento. E aí o Brasil teve que ter um estalo, né? Estalou assim na cabeça e falou assim, ó, meu irmão, não dá para ficar pagando 5, 10 milhões por pessoa aqui. A gente não pode ficar tratando esse pessoal doente. Aí ele pensou o seguinte, o que fazer? Bora fortalecer a prevenção. Bora tentar fixar estratégia de saúde da família. Bora fazer um NASF, né, que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família. Bora tentar fazer alguma coisa, porque não tem como ficar gastando dinheiro com tratamento. Isso agora. Esse pensamento deve ter, no máximo, 10 anos de forma mais efetiva. 15 anos no máximo, né? Ou seja, em, sei lá, 2005 começou-se a pensar, 2006 melhor sobre isso. Em 1994, eu sempre dou esse exemplo, o candidato à presidência do Brasil, que era o Enéas, né? Aquele careca de barba grande, o Enéas era médico, né? Inclusive o Enéas, ele era paraense. E ele falava muito sobre isso. Ele falou, as pessoas precisam entender, ele falou as pessoas. Ele não falou o governo federal nem partido político. As pessoas precisam entender que a prevenção, ela é o melhor aspecto para a saúde. E por que ele falou as pessoas? E por que ele não falou que o governo precisa se preocupar mais com isso? Porque ele não falou que é preciso ter mais políticas públicas sobre isso. E ele foi na população. Porque hoje, gente, se a gente construir, por exemplo, aqui no Marizal, 4 unidades de saúde que atendesse todo o bairro, e a gente fosse falar com alguém na rua, as pessoas iam falar assim, não, mas sabe, era bom ter um hospital, né? Porque é bom ter um hospital. A população ainda acha que sinônimo de saúde é construção de hospital. As pessoas ainda têm pouco perfil de atendimento em prevenção. Tanto que hoje, quando você sente uma dor, quando você está com algum problema de saúde, de duas uma. Ou você espera piorar muito para procurar uma urgência, ou você procura logo um hospital. Dificilmente alguém vai na unidade de saúde porque está com dor de dente. E as unidades de saúde, algumas de Belém, tem até urgência e emergência odontológica. Né? O Centro de Saúde Escola do Marco, que fica atrás da UEPA do Almirante Barroso, tem todo o atendimento odontológico. Nós temos um centro de urgência odontológica do município, 24 horas. Mas as pessoas não, vou na UPA, porque eu estou com dor de dente. E aí chega na UPA, o cara é médico, vai passar analgésico, ele vai mexer no teu dente para ver o que é que tem. Né? Então eu digo para vocês, realmente, gente, nós precisamos mudar a cultura da própria população.
para depois a gente tentar mudar a cultura do padrão de atendimento em saúde, né? É difícil porque a gente, quando vai falar de política, a gente sabe que tudo na política é convertido em uma coisa: voto, né? Se a população que vai votar é toda essa sala, e todo mundo dessa sala quer o hospital e uma pessoa apenas quer uma unidade de saúde, não vou dar unidade de saúde. Eu vou gastar tempo e dinheiro, depois não vou conseguir construir o hospital. E aí eu não consigo renovar a minha candidatura, por exemplo, né? Isso nos mostra que dentro do crescimento, por exemplo, político brasileiro, a gente infelizmente ainda está agregado a um critério que não é válido. É um critério de meritocracia. Quem for votar, vou tentar fazer o máximo que eu posso, né? Então, quando a gente vai para os países, para os 3 maiores países com IDH no mundo, né? Se eu não me engano, tem a Irlanda, não sei se é a Irlanda, algum desses países. Você chega lá, ser político não é profissão. Você não ganha salário para ser deputado federal, por exemplo. E eu sempre costumo dizer isso, que uma vez eu estava vendo um programa a respeito disso, e o rapaz que trabalhava como deputado, senador, sei lá o que nesse país, ele falou que o governo estava tentando dar aos políticos o acesso a um tipo de transporte público gratuito. Tipo, eles não iam pagar um ticket mensal que se paga, né? Acho que a população se revoltou, perguntando por que, que eles vão ter que ter o acesso, por que, que eles não pagam como qualquer um. E essa era a única regalia que eles tinham por ser políticos. Então lá, o senador era professor, o outro trabalhava em empresa. Isso quebra essa busca enfreada de enriquecimento político, né? Estima-se que, por exemplo, sei lá, de 100 pessoas que entram na política, entram, que eu digo assim, se candidatam, não que ganhem as eleições. 90% é por interesse próprio financeiro. Quantas vezes tem campanha para deputado, vereador, a gente vê aqueles comerciais, pessoas que não sabem de nada. Você pergunta o que é atenção básica. As pessoas não sabem de nada, elas estão apenas querendo uma oportunidade para ganhar um dinheiro e se manter ali dentro da política, né? E isso nos mostra o despreparo das pessoas. Quando a gente anda aqui pelo Pará e a gente vai, por exemplo, conhecer unidade de saúde, hospital, tu chega lá, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tem uma cidade aqui em Belém que a diretora do hospital, ela é a esposa do prefeito, né? Ela não tem nada a ver com a saúde. Se eu não me engano, ela era formada em geografia, né? E ela dirige o hospital. Na verdade, quem dirige o hospital são os funcionários, porque ela não tem muita perspectiva de conhecimento. Ela não teve um conhecimento prévio para trabalhar lá, mas ela é a mulher do cara. Mas o professor não pode, né, político botar familiar. Pô, gente, isso não pode na lei, né? Mas quando a gente vai ver na prática, é claro que isso existe de todas as formas, né? Então, gente, infelizmente ainda há um jogo de poderes que atrasa também essa nossa perspectiva sobre o cuidar, tá bom? Vamos continuar. Bom, dos anos de chumbo, que foram considerados na época do regime militar, ao caso da ditadura e ao nascimento da democracia do SUS, né? A democracia do SUS, ela permitiu ao indivíduo acesso a diversos tipos de atendimento. Então, o indivíduo tem acesso a serviço de saúde biológico, mental, social. Hoje tem o famoso CAPS, né? Deixa eu só ver se tem alguém escrevendo alguma coisa. Temos o CAPS, temos vários outros serviços que nos ajudam na perspectiva de saúde. Porém, olha só que interessante, o que foi que aconteceu? Quando chegou uns 2 anos atrás, 3 anos atrás eu acho, foi isso, mais ou menos isso que aconteceu, o Brasil passou por um processo de tentar, a palavra certa não seria essa, mas vamos usar ela,
de tentar economizar dinheiro. E aí o Brasil começou a cortar alguns investimentos feitos em áreas específicas. Inclusive começou a fazer isso dentro do Brasil. Então, gente, a estratégia saúde da família foi premiada já como uma das melhores e maiores estratégias de atenção em saúde que a gente tinha no Brasil. O atual governo federal cortou os investimentos nas novas estratégias de recurso federal e, inclusive, cancelou alguns investimentos relacionados ao NASF, que é o Núcleo de Atenção em Saúde da Família. Então, quando a gente fala em democratização do SUS, é importante a gente saber que não é possível a gente falar de acesso, de democratização, se o governo ainda acha que é possível ficar tirando dinheiro da área da saúde. Isso serve para governo federal, estadual, municipal. Então não é possível mais que as pessoas fiquem vivendo em uma situação extremamente caótica. Quando a gente fala de saúde e que a gente fala, por exemplo, que a saúde é equilíbrio biológico, social e mental, significa dizer que saúde do trabalhador é importante, que a saúde familiar do indivíduo é importante. Aí quando foi semana retrasada, a gente viu que as pessoas querem criar, um novo padrão de carteira de trabalho, vocês viram? Sem carteira assinada, sem direito a FGTS, sem direito a férias. E pode ser pago ao trabalhador, só para vocês terem ideia, no mínimo 5 horas por hora de trabalho. Ou R$ 5 por hora de trabalho. Vocês têm ideia do que é isso? R$ 5 por hora de trabalho? É uma coisa absurda. Então, por exemplo, só para vocês terem ideia, a média de hora de trabalho por aí é de R$ 40, R$ 50. Agora tu imagina, ganhar R$ 5 por hora de trabalho. É um valor discrepante, não tem como não se preocupar com isso, porque isso interfere diretamente em saúde. Tá? Nós temos uma coisa interessante para se falar, que é, por exemplo, o seguinte, quando a gente lê essa primeira frase do contexto, está escrito assim: da plena democracia ao acaso da política e ao nascimento da ditadura financeira global. O que é que significa dizer na ditadura financeira global? Atualmente, no cenário que nós vivemos, que é Belém, as pessoas com pouco acesso financeiro, eles se dividem nos serviços públicos de atenção em saúde. UPA, unidade de saúde, estratégia de saúde da família, entre mais. Tudo bem. Isso faz com que nós temos uma população muito grande que tem um desfavorecimento financeiro e isso sobrecarrega as unidades de saúde. Em compensação, nós temos em Belém também grupos financeiramente mais ativos, que têm a oportunidade de pagar um plano de saúde e fazer um acompanhamento pelo plano. Sabe o que está acontecendo? O plano ele está encharcando. Você já deve ter percebido isso. Tem gente que às vezes diz que passa mal, chega aqui na Unimed da Doca, adoro falar assim, olha, tava um pronto-socorro lá dentro. Muita gente, dificuldade de atendimento, fila para atender. Olha, eu vou fazer um exame, sei lá, no Porto Dias. O exame é de 4 a 6 horas da tarde. Você chega a 3 horas da tarde para ser atendido. Aí tu fica a tarde todinha lá. De tanta gente que tem que fazer o atendimento. Você divide duas classes em serviços distintos que passam pela mesma situação no serviço público e privado. Claro, nem sempre é assim no setor privado, mas na essência é. Aí às vezes você paga um valor extremamente caro, para não ter um atendimento tão esperado. Isso nos mostra que as pessoas estão adoecendo numa velocidade tão grande, que nem o serviço particular ele vai dar jeito nessa solução. Então, por mais que a gente pegasse todo mundo que não tem condições de saúde ou financeiras e desse plano de saúde para todo mundo, isso não ia adiantar.
Não ia adiantar. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram algum plano de saúde construir unidade de saúde? Eu nunca vi isso, né? Ele tem unidade de urgência e emergência, parte cirúrgica, obstétrica, pediátrica. Por quê? Porque as pessoas, como eu disse para vocês, vão lá quando estão realmente doentes, né? A Unimed construiu agora um mega hospital lá perto da José Bonifácio. Ixi, um estrondoso prédio, né? Por quê? Essa ideia vem desde muito tempo. Essa ideia vem desde a época que, olha só que coisa curiosa, que a Unimed Belém, ela arriscou fechar as portas. Na época que a Unimed Belém balançou estruturalmente, que pensou em fechar as portas, fechou a Unimed, se eu não me engano, em um estado, em uma cidade do sul, em uma cidade de Goiás. Ou seja, a Unimed estava fechando as portas, que é, entre aspas, a maior conveniada que tem de plano de saúde, e em Belém arriscou. E aí as pessoas paravam e pensavam assim, meu Deus, o que é que vai acontecer se a Unimed fechar? Né? E aí, nessa oportunidade de talvez a Unimed vá embora, que foi que a gente percebeu? Que começou a surgir em Belém outros planos de saúde para tentar aproveitar a fraqueza da Unimed para poder se equipararem ao poder da Unimed. E aí surgiu a Apvida, surgiu outros planos em Belém com força também muito grande. Hoje em dia, o próprio Porto Dias, não sei se já instituiu isso, mas o próprio Porto Dias vai ter o próprio plano de saúde, né? Então, gente, isso nos mostra que realmente as pessoas estão preocupadas apenas em tratar a doença. Não tem como. Quanto mais cresce, isso é um reflexo desse impulso, né? Que as pessoas estão cada vez mais preocupadas apenas com este determinante, né? E não mais outros como a gente habitualmente conhece, sabe e se preocupa. Agora aconteceu um outro porém. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a minha mãe tem um vizinho que ele fez agora 75 anos, né? 75 anos é uma pessoa que tem, entre aspas, uma saúde que pode ser mais frágil. A família dele foi obrigada a cancelar o plano de saúde dele, né? O cara, ele não adoece facilmente, ele é uma pessoa inteira. Ele tem um plano de saúde porque numa situação de urgência ou de uma consulta, ele tem o plano. Só que, gente, ele ia pagar quase R$ 3.000 de plano de saúde. Será que hoje é fácil pagar isso? Em uma sociedade que está pagando R$ 100 de gás, R$ 6 de gasolina, que você vai no supermercado, qualquer coisa que você compra é R$ 100, né? É muito difícil. E aí olha só o que vai acontecer. A pandemia provavelmente vai embora ano que vem. Esse ano, gente, a gente já vai falar de Covid, vai chegar dezembro, vai estar falando de Covid, vai chegar janeiro, vai se falar de Covid, mas talvez final de 2022 esse assunto possa estar, né, contido. Quando chegar o final de 2022, que a pandemia parar, que as pessoas vão fazer isso aqui, ó, vão passar a mão na cabeça, vão dizer, vamos agora olhar para frente, vocês vão ver o caos instaurado dentro de toda a sociedade brasileira. Vocês vão ver as pessoas morrendo novamente de tuberculose, as pessoas, os níveis de adoecimento de incidência da própria hipertensão, diabetes, aumentando numa capacidade absurda, né? E olha que interessante, um pouco antes da pandemia, existe um psicólogo brasileiro chamado Roberto Schneischick, que ele disse o seguinte, ele falou que a tendência para 2019 era que os atos de violência eles se tornassem mais presentes em todos os cenários e muito mais fortes, né? Muito mais precipitados. E o que foi que aconteceu, gente? Com a pandemia, isso deixou muito mais presente essa situação. Quantas vezes no dia, vamos dar um exemplo de uma semana. Quantas vezes em uma semana vocês escutam falar sobre
abuso sexual de crianças ou de mulheres, violência doméstica ou sobre violência no trânsito. Toda semana a gente vê algo. Toda semana a gente vê isso. Semana passada foi aquele acidente de trânsito que teve na Nazaré, né? Agora, essa semana teve aquele caso daquela empregada que pulou do terceiro andar do prédio. Essa semana a gente vai ver mais. Isso significa dizer que as pessoas estão tomando uma vertente numa progressão geométrica de adoecimento mental, físico, social, e não existe nada sendo feito para modificar essa situação. Nada. Nada. Nada, 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 nada. Aí sabe o que vai acontecer? Vocês estão no 9º semestre. Semestre que vem vocês se formam, se Deus quiser, se todo mundo passar, né? E aí, no final de 2022, vocês vão para o mercado de trabalho. Precisamente o período que eu falei para vocês, que se Deus quiser a gente vai decretar o final da pandemia. Vocês vão pegar nas mãos tudo que eu falei para vocês. Vocês vão pegar todas as dificuldades que a pandemia criou nos programas de saúde, lidando com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes, de uma forma muito mais acentuada. Tá bom? Bom, aqui na última frase, nós temos o seguinte: existem imensos desafios para garantir um sistema público universal, integral e equânime, com uma atenção primária em saúde forte, principalmente nas periferias urbanas e nos rincões remotos do país. Significa dizer que não importa de qual público nós falamos. O que importa é que todos têm que ter direito ao processo educativo. Mas, gente, existe um grande problema nisso aí. Olhem só qual é. Nós moramos em um país conceituado como um país-continente. Então, só o estado do Pará, ele equivale a aproximadamente a 3 países europeus pequenos. Só o estado do Pará. Então, quando a gente fala de hiperdimensionalidade regional, significa dizer que é muito difícil a gente estruturar qualquer política pública assistencial em saúde em um país desse tamanho. Como é que a gente vai, por exemplo, organizar isso em um país de aproximadamente 220 milhões, né? Com distâncias, né, assim, absurdas. Aqui no Pará, tem lugar que tu vai de barco, sei lá, para a cidade de Manaus, que tu leva 7 dias de barco, né? Isso nos mostra ainda a grande distância presente dentro dessas áreas, tá? Gente, antes da gente continuar, vou pedir licença para vocês só para pegar um copo de água, tá? Só um minuto, eu já volto.
Vamos lá, pessoal. Então, olhem só. Passando um pouco dessa dimensionalidade que eu falei para vocês, né? A gente precisa entender o seguinte: será que países grandes enfrentam a mesma dificuldade em saúde como o Brasil? Enfrentam, gente, tá? Só para vocês terem ideia, os Estados Unidos até hoje, eles não têm serviço público de saúde como o Brasil tem, né? No governo Barack Obama, ele mandou uma equipe para cá para avaliar um pouco como é que ocorreu o processo do SUS. E ele, infelizmente, não teve como construir isso no governo dele, nos Estados Unidos. Então, a Índia enfrenta isso, por exemplo. A Índia e a China têm as maiores populações do mundo, né? A Índia hoje é o país que mais registra morte por tuberculose em todo o planeta. Então, isso nos mostra que é muito difícil. Você, quando convive aqui na sala, se essa sala estivesse lotada, e você fala para uma pessoa assim, ó, use máscara, cuidado com o Covid. Se tiver uma pessoa que entra em risco, ela contamina todo mundo. Então isso nos mostra como o cuidado, ele tem que ser, entre aspas, porque não existe, né? Perfeito. Tá? Vamos dar continuidade aqui falando sobre algumas coisas importantes. Sabemos que quando o SUS surgiu, né, tivemos esse primeiro reflexo de um sistema público, universal, integral e equitativo, né, para garantir a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Fazendo assim o que nós chamamos de descentralização, gestão tripartite e controle social. Vocês sabem qual foi a primeira estratégia relacionada oficialmente ao processo de educação e saúde no Brasil? Foi o que nós chamamos de política de planejamento familiar. O planejamento familiar foi a primeira ferramenta criada no Brasil envolvendo a saúde da mulher, que agregou o verdadeiro conceito de educação e saúde, levando em consideração a questão cultural, biológica e social. E quando a gente fala em fator cultural e social, o que é que significa dizer isso no planejamento familiar? Né? Então, por exemplo, é Flávia, né? Seu nome. Quantos anos tu tem, Flávia? 25. Tu tem quantos filhos? Nenhum. Tu pretende ter filhos? Quantos? Ó, nossa amiga falou que pretende ter uns 6 filhos, mais ou menos. E aí o que é que acontece? Tem gente que fala o que pra ela? Olha assim e fala, essa mulher tá doida, né? Como é que ela vai ter 6 filhos? E a vida dela? Uma vez eu estava passando uma imagem para uns alunos, tinha a imagem de uma mulher lá, que a gente fez uma ação no Cumbu, e tinha uma imagem de 2 gestantes assim na beira do rio, olhando para a margem do rio, é uma imagem muito bonita. E aí uma delas estava grávida do segundo filho, e ela tinha 18 anos de idade. E aí os alunos falaram, uma aluna falou assim para mim, que o professor é triste, né? Essa moça com 18 anos de idade, já grávida do segundo filho. Eu falei, mas é triste por quê? É porque nós vivemos em uma sociedade que quer padronizar o que nós temos que fazer. Ó, mulher tem que estar casada com 30 anos, tem que trabalhar para ter um bom emprego. Aí eu falei para eles, imagine se essa mulher, o sonho dela é ser mãe, constituir família. Que o sonho dela é continuar morando lá no Cumbu, né? E aí foi a partir desse pensamento que o planejamento familiar ele começou a respeitar o que já foi feito e não exercer uma quebra cultural. Do que adianta chegar uma menina de 15 anos grávida para você e falar assim, olha, meu Deus, 15 anos, porque tem gente que critica, não critica? Não... Tem gente que fala assim, uma menina de 15, desculpa o palavreado, gente, mas eu já ouvi falar isso em unidade de saúde, de bocas de enfermeiras. Uma menina dessa é uma vagabundinha, falando assim mesmo, com 15 anos de idade. A minha avó engravidou com 15 anos. Aí tem gente que fala o quê? Não, professor, mas naquela... Eu falei, gente, o que é que mudou?
né? Quer dizer que a minha avó era uma vagabundinha, porque ela engravidou com 15 anos de idade, né? Será que o fato dela ter tido 14 filhos, né, ou 20 filhos, isso faz dela também vagabundinha? É um cenário cultural, né? Mas só que nós ainda temos olhares que são, de maneira geral, muito pré-formados e até mesmo pré-conceituosos, tá? Alguma pergunta até aí? Nada? Deixa eu só ver, gente, se alguém escreveu algo aqui no chat. Oi? Sim. Sim. Uhum. Ela foi, ela foi sozinha ou ela estava acompanhada de responsável? Pois é. Mas olha, mas olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Isso daí que o nosso amigo falou é importante sobre essa moça de 3 anos que estava grávida. Vou dar um outro exemplo que isso daí é uma coisa séria. Existe um pesquisador da saúde mental infantil na Argentina que ele falou que está ocorrendo uma hipersexualização infantil. Que não, ele está falando que as crianças, de maneira geral, estão sendo estimuladas por vários aspectos, própria mídia, comportamento de familiares, ao desenvolvimento precoce sexual, né? Inclusive dizem que o desejo sexual ele estimula a menstruação precoce. E ele falou que as crianças estão cada vez mais precoces pela curiosidade sexual. Preste atenção nisso que eu vou falar para vocês, porque eu não sei se vocês têm parentes que estudam lá, se conhece alguém que estuda lá, mas teve uma onda aqui no Peteleco que pegaram um menininho de 6 anos, 7 anos, tocando uma menininha de 3 anos lá. E aí tentaram abafar, deu uma cagada, mas só que eu tenho um grande amigo que a filha dele estuda lá. E aí foi uma confusão porque a escola libera todo mundo com intervalo junto. Entendeu? De várias idades. E aí não tem como ficar olhando as crianças no intervalo. E o menino estava lá. Por livre curiosidade. Como é que essa criança, ela parou e pensou assim, não, eu vou tentar tirar o short dessa menina, tocar essa menina. É porque de alguma forma teve algum estímulo. Ouviu alguma coisa, ou ouviu alguma coisa, né? Porque, desculpa, gente, eu posso estar sendo exagerado, mas eu não me lembro dessas histórias, por exemplo, na época que eu estudava, assim. O pessoal, quando chegava no ensino médio, quer dar os beijinhos lá e tudo, mas essas situações estão cada vez mais precoces. Isso também mostra uma falha no processo educativo. Eu tenho uma outra colega que é fonoaudióloga, ela falou que ela nunca atendeu tanta criança em Belém com dificuldade na fala ou com atraso para começar a falar. Ela falou que hoje os pais estão colocando o celular como o formador da fala. E aí ele coloca o celular para a criança fica falando lá. Ela falou que isso não é correto. Bom dia. Ela falou que é preciso haver a interação e a resposta correta de uma outra pessoa. A mídia não faz isso, né? A televisão não faz isso. E é isso, claro, vai dificultando esse processo de maneira geral. Tá? Vamos continuar aqui. Bom, quando nós falamos do Sistema Único de Saúde, que a gente fala dos princípios, né? Como o acesso universal, a integralidade, a própria equidade, né? A equivalência de benefícios para a população urbana e rural, entre outros quaisquer, nós precisamos entender o seguinte: quando nós falamos da educação e saúde dentro do cenário que nós estamos inseridos, né, nós estamos falando que, preste atenção nisso, hoje o contexto de saúde que tem o maior desafio, perdão, no processo educacional é a saúde sexual. Então, no Brasil, o critério de saúde que mais sofre com a falta de informação ainda é o critério sexual.
infelizmente. Então, de todos os aspectos que envolvem saúde, uma das maiores deficiências ainda é na educação sexual de crianças, jovens e propriamente adultos. Tá bom? Vocês deram saúde da criança comigo? Ou foi só saúde do trabalhador? Só, né? Elisângela, pois é. É importante falar sobre isso porque hoje a criança ela é uma das maiores vítimas dentro desse processo que envolve a educação em saúde. Sabe por quê? Porque a sexualidade ela é um dos aspectos sociais mais envolvidos por cultura. Quando eu digo cultura, não é só religião, são vários marcadores. Mas hoje, por exemplo, tem um jovem que mora numa família que a mãe fala assim, olha, se tu tiver sexo antes do casamento, tu vai pro inferno. Pô, o cara fica desesperado. E aí quando faz, ele diz o quê? Não, mas já tô na merda agora, né? Vou pro inferno, então vou abrir mão de tudo que possa me prender a isso. Hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheci pessoas que estudaram comigo na faculdade, que quando a gente estava no segundo ano de faculdade, foi uma colega minha, ela jurava que o sexo anal engravidava, né? Então, isso é muito difícil, porque tem gente que enche a boca para dizer que a professora é burra. Não, ela não é burra. Isso é informação deficiente para muitas pessoas. Hoje, muitas pessoas não sabem, mas todas as formas de sexo, seja ela vaginal, anal, oral, transmitem doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, é um tipo de informação que é importante ser discutido. Porque hoje, não esqueçam, é a maior deficiência que a gente tem é dentro desse critério, né? Então, você hoje encontra uma escola que, de todas as formas, tem muito cuidado em falar sobre educação sexual. Você tem hoje um contexto familiar que o pai, ele, por exemplo, ele se ausenta muitas vezes de qualquer comentário educacional para a filha. Às vezes ainda fala alguma coisa para o filho, tipo, olha, usa preservativo, cuidado. Mas para a filha, muitas vezes, ele se ausenta. E provavelmente todos aqui nessa sala aprenderam sobre essas coisas na escola, com amigos, com colega, com vizinho, né? Dificilmente um pai ou uma mãe sentou e falou sobre todos os aspectos educacionais, né? A pergunta é o seguinte: por que será que aquela menina de 13 anos que vocês falaram engravidou? Será que ela escolheu engravidar? Será que ela foi infeliz na atividade e acabou engravidando? O que é que vocês acham? Foi? Sim. 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 É uma coisa um pouco mais diferente. Sim. Sim. Pois é.
E aí a gente viu uma história que se repete, né, de uma forma muito precoce. E quando a gente fala desse processo educativo, a gente diz o seguinte: pô, as meninas antigamente menstruavam com 15 anos, por isso se comemorava 15 anos, né? Era a transformação de menina para mulher. Hoje menstruam com 9 anos, né? Só que aí cai uma interrogação sobre os pais. Como é que eu vou falar sobre isso com uma menina de 9 anos, né? O problema é o seguinte, gente, isso tem que se tornar uma obrigatoriedade. Porque falar sobre sexualidade, sobre sexo, não é estimular as pessoas, é agir para prevenir doença e principalmente a evitar, às vezes, abuso sexual, entre outros quaisquer, tá? Eu quero passar um vídeo para vocês. Me dê só um minuto aqui. Eu vou só pedir a caixa de som. Só me dê um minuto rapidinho, gente. E aí a gente vê o vídeo, vai fazer uma discussão sobre esse vídeo e depois a gente finaliza o conteúdo de vocês da primeira avaliação todinho, tá? Só um minuto, gente, que eu vou pegar aqui, peraí.
Gente, eu vou compartilhar aqui para vocês o vídeo. Só um momento, por favor. Na escola. Vocês estão conseguindo ver e ouvir, pessoal de casa, sim ou não? Sim, professor. Sim, professor, tá normal aqui. Tá bom, vamos lá então. Eu tô doida pra fazer aquilo. Dá fogo, menina. Na igreja. E dentro de casa. Às vezes eu deixava umas camisinhas assim, fácil. O Profissão Repórter procurou jovens para saber como a geração de hoje lida com o início da vida sexual. Bom, eu vim aqui para a cidade de Salvador por causa dessa pesquisa do IBGE. A virgindade agora tá raro. É raro a pessoa ter. Pela religião da gente só pode fazer isso depois de casado. Mas não tem que aguente, né? A cada 10 jovens cristãos hoje, 7 não são mais virgens. Nelson é o líder do movimento Eu Escolhi Esperar. E um dos apelidos que eles me chamam quando vem é donzelo. Eu não passo de eu ser virgem e vou casar virgem. Há mais de 40 anos, doutora Albertina orienta os adolescentes a prevenir doenças e gravidez. Eu não estar curtindo, estudando, mas o que posso fazer? Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Bom, eu vim aqui